Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo gestão democrática do Poder Judiciário, que é o tema do 20º Congresso Brasileiro de Magistrados, que vai ser realizado aqui em São Paulo entre os dias 29 e 31 de outubro. Nós estamos aqui ao lado de um membro da comissão científica desse congresso, Dr. Regis Castilho. Dr. Regis, no bloco anterior, o senhor, com muita propriedade, discorreu sobre alguns temas que até serão polêmicos. Como trazer a democracia para o Poder Judiciário, com a participação de todos os integrantes do Poder Judiciário, notadamente juízes de primeiro grau, grande maioria da carreira, e em contraposição aos juízes de segundo grau. O senhor passou números que são impressionantes por serem estarrecedores. Quase 19 milhões de processos aguardando julgamento em primeiro grau e mais 600 mil processos em segundo grau, apenas no estado de São Paulo. Doutor, é possível, com as ferramentas atuais, sem a gente investir em modernização, sem a gente investir numa mudança, uma ruptura com o sistema vigente, fazer frente a esses quase 20 milhões de processos? Na verdade, é imperioso que nós prosseguimos nesse afã de conquistarmos que esses instrumentos que vêm sendo idealizados por magistrados aqui e acolá sejam padronizados. Ou seja, não é possível que cada ofício judicial tenha uma forma de trabalhar. Há, obviamente, formas de trabalhar que alcançam um êxito maior, em termos de dar mais celeridade ao processo. E a ideia é exatamente que esses procedimentos judiciários, que são aqueles adotados nos ofícios judiciais, sejam aprimorados. E para isso é evidente que há necessidade de um investimento muito grande, porque um dos instrumentos para esse fim é exatamente a informática. E para que haja dinheiro, é evidente que um dos mecanismos, isso vai ser discutido, é pensar no orçamento do judiciário, né? Na independência do judiciário em relação a como obter essa renda e como gastá-la de forma eficiente. E isso está muito em pauta hoje em dia. Há um projeto tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratando exatamente da transferência para o Poder Judiciário das taxas judiciárias e da parcela que vai para o Estado dos emolumentos cobrados nos tabeliães e registradores públicos. Essa soma, se passar ao Judiciário, certamente vai propiciar que o Judiciário tenha como fazer o enfrentamento desse desafio que é investir em informática. E, evidentemente, sem esses recursos, essa tarefa é impossível de ser realizada. Essa talvez seja o desafio maior em termos políticos para o Judiciário, né? Obter esses recursos. Isso vai ser discutido e nós pretendemos tirar conclusões que vão ser levadas aos demais poderes para que, de forma harmoniosa, possamos repartir esse bolo orçamentário de forma a que outras prioridades do Estado, como educação e saúde, também sejam aquinhoadas. Mas a cidadania não pode ficar em segundo plano. Na verdade, também, Luciano, aqui eu vou emendar essa questão que foi articulada. Os juízes, individualmente, e a Corregedoria Geral da Justiça de vários estados têm obtido grandes avanços nessa modernização dos procedimentos judiciários. E o Judiciário pode, sim, padronizar isso, mas há que também termos cuidado para que o Conselho Nacional de Justiça, que tem feito um trabalho excepcional nessa matéria, não avance sobre a independência jurisdicional do magistrado. Isso é uma preocupação nossa. É uma preocupação também. O Conselho Nacional, doutor de Justiça, como bem abordado o senhor, às vezes realiza um trabalho muito importante nessas duas vertentes, tanto em gestão quanto em democracia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Esse conselho tem sido democrático para ouvir, por exemplo, quem está lidando com o processo, que é o juiz de primeiro grau? Olha, inicialmente, é claro, houve um pequeno estranhamento, né, entre o Conselho e os órgãos do Judiciário, natural isso. Mas tem havido, sim, uma tentativa muito expressiva por parte da direção do Conselho Nacional de Justiça de se aproximar dos juízes. É claro que, quando foi criado o Conselho, ele não refletiu de forma exata o perfil da magistratura brasileira. Nós sabemos que há, dentre os 15 conselheiros, 9 que são oriundos da magistratura. Da Justiça Estadual, apenas 2.
desses e quantos conselheiros. Juízes são estaduais e federais? Do movimento judiciário nacional, dos processos em andamento, 90% estão com a justiça estadual, da totalidade dos processos. E também há uma participação em torno de 85%, 80% dos juízes são da justiça estadual. A justiça é nacional, nós sabemos disso. Mas era necessário que nesse conselho houvesse uma representação maior. Aquele conceito americano é one man, one vote, e aqui então não se aplica na composição, não se reflete nessa composição também. Quando se engendrou esse desenho do conselho, essa questão foi deixada um pouco de lado. Eu acho que ainda há tempo para reparar isso, mas como eu mesmo disse, nem sempre as cúpulas refletem a única forma de democratização interna do judiciário. Então, o conselho vem tentando buscar magistrados de primeiro grau nos estados para assessorarem a presidência, a corregedoria e os demais aparatos do Conselho Nacional de Justiça. E com isso, acaba chegando a voz dos magistrados de primeiro grau. Esse é um tema que precisa ser melhorada essa estrutura. É claro que o CNJ está tentando buscar essa melhora, mas é necessário que haja essa discussão acerca dos limites de atuação dos conselhos. E é possível, por exemplo, nós temos aí duas leis, vamos usar para o nosso telespectador ficar um pouco mais fácil. Um Código de Processo e o Código Penal. O Código de Processo é a chamada lei adjetiva e o substantivo seria o Código Penal. É possível o CNJ trabalhar nessa parte de processo sem interferir diretamente nesse poder que é absolutamente vital ter um juiz independente, porque senão não precisa ter juiz. Se o juiz ele vai trabalhar dentro de um limite que ele não pode exercer a jurisdição plena, melhor então que não tenha juiz. Para que vai ter um juiz que ele não tem poder decisório? É possível se introduzir ferramentas de gestão sem ferir de morte essa prerrogativa que não é do juiz, e sim da sociedade? Essa é uma dinâmica muito complicada. Na verdade, as próprias corregedorias da Justiça sempre editaram normas gerais que deveriam ser observadas pelo juiz. É possível, sim, conciliar as duas coisas, mas há que se ter muita cautela, o próprio Conselho Nacional de Justiça sabe disso, para, em primeiro lugar, não ceifar de morte a autonomia dos tribunais, que está prevista na Constituição. Isso também faz parte do temário do Congresso. E tem que levar em conta que cada ramo do judiciário tem as suas peculiaridades, cada estado também tem as suas peculiaridades, mas é possível, sim, ter uma padronização mínima e que, de alguma forma, faça com que a própria legislação seja respeitada. Esse é o desejo dos magistrados. E tentar aurir aquelas melhores soluções, né, que foram encontradas nessas normas espalhadas pelo Brasil, e cada juiz também, em seu ofício judicial, procura soluções no seu dia a dia. De acordo com a passagem do tempo, processos novos vão surgindo, procedimentos, leis novas, criam procedimentos diferentes, e o juiz tem que buscar soluções de gestão desse procedimento. Até ouvindo aqui, nós temos realmente quase 19 milhões de processos em andamento, aguardando o julgamento, mas na verdade esses processos não ficam ali guardados esperando, né? Eles estão sempre em movimento. E o desafio é fazer com que nunca pare exatamente nas prateleiras do judiciário. Por que eu digo isso? O devido processo legal prevê uma série de fases no processo. E há que se manifestar o Ministério Público, o advogado público, até que sobrevenha a oportunidade para que o juiz julgue. Então não é que o juiz não vai julgar porque ele não consegue enfrentar, porque nós temos que chegar até o momento adequado segundo a legislação para julgar. O desafio é fazer com que o processo pare o mínimo possível nos escaninhos do judiciário. E acho que nós estamos no caminho adequado e esse Congresso vai ser uma ferramenta, vai trazer soluções. E para isso, nós vamos, inclusive, apreciar, nós já estamos fazendo uma verificação das teses que vão sendo apresentadas pelos associados, magistrados do país inteiro, que estão preocupados com essa questão da gestão democrática do judiciário, e eles estão apresentando, portanto, teses sobre esses temas. E vão ser, em plenária, analisados por todos, mais de 1.000, 1.500 juízes